Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Tô aqui com a voz ruim porque passei a noite com uma tosse alérgica, então vou tentar falar aqui um pouquinho mais baixo, mas mais próximo para ver se você consegue entender, tá? Deixa o joinha aí, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser indicado na plataforma, eu agradeço a força, tá bom? Olha, eu vou começar falando do Galarza, lembra do Matias Galarza, lá o volante de 23 anos? Pois é, ele foi negociado, ele estava no Talleres, ele foi negociado com o River Plate, vai jogar no River, aí, dos maiores times da Argentina, e o Vasco tem uma grana para receber com relação a esse negócio, por quê? Porque o Vasco é clube formador, o Galarza veio ainda para a base do Vasco, com 18, 19 anos, né? Então jogou na base do Vasco, o Vasco tem um percentual para receber que vai de 1 a 2 milhões de reais por causa de ser um clube formador, e também tem um percentual para receber porque ele deixou uma parte dos direitos econômicos do jogador para quando ele for negociado ou fosse negociado, o Vasco receber uma grana. Então o Vasco tem um direito para receber aí, um dinheiro para receber desse negócio entre o River Plate e o Talleres na contratação do volante Galarza, tá? O jogador de 23 anos, moleque teve poucas oportunidades no Vasco. Tem gente falando, esses caras só não prestam pro Vasco. Mas o impressionante é quando tá no Vasco, ninguém quer dentro de campo, né? Mas enfim. Falar em ninguém quer dentro de campo, cara, eu queria perguntar o seguinte: o Daniel Fuzato, goleiro do Vasco, ele foi contratado pra quê? Ou por quê? Eu vou te explicar por que eu tô falando isso. Saiu aí uma matéria, e se isso for verdade, tá? Porque não dá pra confiar em imprensa, né? Mas saiu matéria na imprensa colombiana que o Vasco estaria interessado na contratação do Aldair Quintana, que é o goleiro do Bucaramanga, o time que foi eliminado para o Atlético Mineiro ontem pela Copa Sul-Americana. O Atlético perdeu 1 a 0 em casa, foi para pênalti, errou uma caralhada de pênaltis, mas o goleiro do Bucaramanga aí, ou do Atlético, fez algumas defesas e garantiu o Atlético na próxima fase da Sul-Americana. Então Fluminense e Atlético são os times brasileiros na Sul-Americana. E aí, se isso for verdade com relação a esse goleiro, ele tem 36 anos. Qual foi a finalidade de contratar o Daniel Fuzato? Porque a gente ficou nas mãos do empresário do Léo Jardim recebendo chantagem, mesmo tendo a possibilidade de fazer uma renovação automática, para renovar um contrato com um goleiro com o maior salário do Brasil até 2030, e não usou o Daniel Fuzato nesse momento de pressão para falar, se quiser ir, vá-se embora, né? A gente vai para a justiça que tem um contrato. E agora com relação a esse goleiro do Bucaramanga que foi procurado, não entendo por que contrataram então esse Daniel Fuzato, né? Bom, a informação do Lucas Pedrosa diz que o Vasco ofereceu ao Zenit 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais para ter o zagueiro Nino, ex-Fluminense. Não é um time que não tem dinheiro para contratar, isso que eu não entendo. Aí quando vai contratar, gasta tudo em um cara só. A mesma coisa fizeram o João Vitor, 50 milhões de João Vitor, lógico, falam 40, mas tem as metas, que se ele bater, passa de 50 milhões, e agora oferece 32 milhões ao Zenit pelo zagueiro Nino, cara. Por que não pega esse dinheiro e contrata um jogador que faz gol, cara? A gente precisa de um jogador, um matador, um cara que chega para resolver o nosso problema no ataque. É só o Verratti faz gol, e a característica do Verratti não é para todos os jogos. Tem jogo que a gente joga com um a menos em campo. Quando o adversário tem a posse de bola e o Vasco joga recuado, não tem um contra-ataque, a gente está com um a menos. Então, por característica, o Verratti serve para alguns jogos, mas para outros não. E a gente não tem um jogador que faz gol, um centroavante para fazer gol. A gente criou chance contra o Bragantino, criou chance contra o Independente Del Valle, criou uma porrada de chance, finalizou 31 vezes contra o Grêmio e não fez gol. Pega o dinheiro e contrata um cara que vai resolver o nosso problema no ataque, cara. Mas não, 32 milhões e um zagueiro, que eu nem sei como é que tá a situação dele agora, que nunca mais tinha visto falar sobre esse Nino, é bom zagueiro. Mas não dá para trazer um zagueiro ali para ficar na função, com um valor menor, cara. Eu não entendo, cara. Não entendo essas coisas. Não entendo. E aí diz que não tem dinheiro, mas quando vai gastar, faz essas loucuras aí. Tá confirmado pelo Lucas Pedrosa. Ofereceu mais de 32 milhões de reais nesse zagueiro Nino do Zenit. E era uma função que, segundo o Fernando Diniz, segundo os gestores do Vasco,
e os jornalistas que traziam informação do mercado da bola, era uma função que não era prioridade no Vasco. Se uma função que não é prioridade, você está oferecendo 32 milhões, imagina que é prioridade, que seria um primeiro volante e atacante de lado de campo. Você não consegue contratar um ponta de velocidade que faz gol habilidoso com 32 milhões de reais? É muita incompetência, cara. Ainda tem um cara que parou de me seguir, mandou uma mensagem aqui dizendo que o meu problema com o Pedrinho é um problema pessoal. Deve estar muito satisfeito, né, com a gestão Pedrinho, deve estar muito satisfeito com o time, com as contratações que o Pedrinho fez ou faz, né, deve estar muito satisfeito com o Felipe como gestor de futebol sem ter exercido esse cargo em lugar nenhum, deve estar feliz com o Carlos Amodeu, que mentiu ontem na entrevista coletiva, mentiu, porque ele falou que o Paulinho, lateral do Vasco, não foi negociado com Volta Redonda, que o jogador não foi para Volta Redonda, não teve autorização de viajar, e aí logo depois da coletiva saiu nas redes sociais essa foto aí do cara já com a roupa do Volta Redonda, quando o Vasco ligou e mandou voltar. Erro de comunicação, o que está acontecendo? Isso não é amadorismo, eu não tenho que criticar, porque o meu negócio é pessoal. Pessoal o quê, cara? Quando o Pedrinho tirou com o grupo dele a 777, eu vim aqui, elogiei e apoiei pra caramba. Apoiei e apanhei de gente de oposição que torce contra, que assim, que se você torce para o Vasco ganhar, se você torce para o Vasco tirar 777 do poder, você tá apoiando o grupo do Pedrinho. Então o cara vem dizer que eu tenho alguma coisa pessoal contra o Pedrinho. Então tá aí. Deve estar bem satisfeito com o que está acontecendo no Vasco, né? E olha, o Pedrinho, além de afirmar, né, porque eu trouxe alguns trechos da coletiva ontem nos vídeos, acabei não gravando à noite por causa dessa tosse. Hoje tem uma live, tá? Hoje tem uma live com o Sérgio Frias, a gente vai abordar todos esses assuntos em uma live às 19h30. Conto com a presença de vocês aqui, a gente vai botar muito assunto polêmico aí para rodar nessa live. Né? Aí o Pedrinho, ele afirmou na coletiva ontem que o Edmundo mentiu, né? Que é mentira do Edmundo, vai lá e pergunta pro empresário, o Edmundo tá contando inverdades no canal dele, e falou que o Marcelo Santana, que é o executivo que saiu do Vasco dizendo que não participou do processo de contratação, mentiu também. Ele mentiu, ele participou sim do processo de contratação. Então, todo mundo mentiu, só o Pedrinho, a gestão dele, que não mente. E eu acho engraçado o seguinte, né, que o Pedrinho e o vice-presidente jurídico lá, o Felipe Carregal, falaram num tom de ameaça e intimidação a canais que falam mentiras, que vão ser processados, vai ter que provar na justiça o que falou com relação ao salário do Felipe, vai ter que provar na justiça isso, vai ter que provar na justiça aquilo, estão mentindo e vão ser responsabilizados, e o canal do Edmundo não é responsabilizado, por quê? Por que o Edmundo não é processado? Me diz aí. Me dá um argumento plausível para o Edmundo, que está contando mentiras, segundo o presidente Pedrinho, no canal dele, para o Pedrinho não defender a instituição Vasco com o Felipe Carregal, essa porra dessa mosca passando para lá e para cá, mas o Pedrinho e o Felipe Carregal não defender a instituição contra as mentiras que o Edmundo está contando no canal dele. Eu vou te contar por quê, que é fácil eles irem em cima de página, de canais, para processar, para pegar para santo, e não em cima do Edmundo. Porque o Edmundo sabe todos os podres da Sempre Vasco, que foi ele que criou, sabe todos os podres do Pedrinho, do Felipe, e eles sabem que se eles mexerem com o Pedrinho, como estão dizendo que vão fazer com outras pessoas, é lógico que aí vai ter muita coisa exposta, muita coisa errada. Lembra da live do Edmundo, que ele falava assim, que era melhor o Pedrinho ficar na dele, que se mexer com ele sabe de muita coisa que gente de oposição vai adorar saber a respeito do Pedrinho. Então tá aí, né? Pra mim fica mais claro com a postura deles numa live, em uma coletiva, que pra mim não trouxe nada de esperança para o torcedor vascaíno, só veio falar de política, né? E mostra que o Pedrinho falou, não, com o Edmundo eu não vou mexer, o Edmundo eu não vou responder, porque se eu responder, eu tô respondendo como instituição, né? Eu vou deixar para quando eu sair do Vasco eu falar, né? Mas agora os outros canais estão mentindo, eu vou responder, eu vou processar. Uai, mas por que ser seletivo? Por que vai processar quem tá mentindo em outros canais e não vai processar o canal do Edmundo? Por que será, né? Fica cada vez mais óbvio, né? Fica cada vez mais óbvio.
né? Só não vê quem não quer enxergar, e ainda vem um cara falar aqui que eu tenho algum problema pessoal com o Pedrinho. Faz o Vasco um time decente, né? Faz o Vasco voltar a ser competitivo, faz o Vasco não ser motivo de chacota, com eliminação, com goleada para time da Venezuela, né? Faz o Vasco não estar brigando para cair para a segunda divisão, né? Faz o Vasco não ter um departamento de futebol tão amador como tem, com tanta coisa errada acontecendo, que eu não tenho problema nenhum em apoiar, cara. Muito pelo contrário, eu não sou dessa galera aí que torce contra o Vasco para estar certo, ou torce contra o Vasco porque tem candidato de estimação ou grupo político de estimação. Eu quero que candidato e grupo político vá tudo para casa do caralho, com raras exceções de pessoas que eu sei que querem o bem do Vasco, tá bom? Então, curte, se inscreve no canal, até a live mais tarde com o Sérgio Frias. Fique com Deus e saudações vascaínas.